Fala, galera maravilhosa! Professora Carol Mendonça na área, sua prof de língua portuguesa e de redação para concursos públicos também. E posso ser também a sua mentora. Tá no ar, já foi lançada a Mentoria Redação Individual 2025. É um trabalho, um serviço personalizado para atender realmente a sua necessidade. Primeira vez que eu lanço esse tipo de serviço, atendendo principalmente ao pedido da galera do MPU, né, que tem aí 4 meses mais ou menos para fazer essa preparação, mas está aberto para qualquer prova. Como é que é essa mentoria? Você vai fazer a compra do produto, agendar seu primeiro date comigo, nosso primeiro encontro, para que eu entenda qual é a prova que você vai fazer, como é que está o seu nível de redação, quanto tempo você tem por semana para dedicar a essa preparação, e aí juntos nós vamos planejar a nossa mentoria. A partir daí você tem 4 aulas comigo, e dependendo do seu nível, eu vou passando ali as etapas e as orientações para que você progrida, para que você veja a sua evolução e para que você chegue lá na hora da sua prova com a sensação de que a redação é sua amiga, é sua aliada, não mais aquele pesadelo, tá? Isso é super possível, dá pra fazer. Inclusive, eu pedi a uma aluna minha que gabaritou uma redação num concurso da FGV, tirou a nota máxima, valia 40 e ela tirou 40. Numa das últimas provas agora de 2024, eu pedi ela pra gravar um recado pra você, especialmente pra você que tá achando que não vai dar, tá? Vou colocar aqui na tela a Renata Marinho, maravilhosa. Confere aí. Fala, galera. Meu nome é Renata Marinho e eu consegui a nota máxima na redação da FGV. No ano de 2024, eu me preparei com a professora Carol para um concurso em específico e eu não tinha ido bem na primeira fase, a prova objetiva, e a segunda fase seria a redação. Então, a minha chance de dar certo, de ficar aprovada nesse concurso, que eu queria muito, era se eu tivesse uma boa pontuação na redação, que foi o meu diferencial, né? Eu fiz a nota máxima, fui muito além das minhas expectativas e isso me ajudou demais. Apesar de não acreditar que isso era possível, isso foi possível. E mesmo um mês depois de ter parado os estudos para redação, eu fiz um outro concurso, onde a banca também era FGV, e uma redação que valia 40, eu obtive resultado 36. Isso me ajudou demais, a minha classificação ficou muito boa, fiquei dentro das vagas. Então, assim, o conhecimento ele nunca é demais, nunca é demais. E às vezes você se prepara para um concurso e acaba conseguindo um resultado ainda melhor em outro. E a redação, ela é um diferencial. A gente, quando vê um edital que tem redação, a gente vê como um problema. Mas eu entendi, até com uma das dicas da Carol, não lembro se foi no Instagram, em que ela falava que a redação ela tem que ser uma aliada. E eu fiz isso, eu não encarei como algo negativo, eu encarei como uma aliada. E falei, esse vai ser o meu diferencial. E foi. Sem a ajuda da Carol não teria sido possível. Então, a minha dica para quem quer obter uma boa nota em redação e até a nota máxima, que é possível, é ler bastante, adquirir conhecimento, ter técnica. A técnica eu melhorei com as correções da Carol. E eu indico demais o curso dela, porque sem as correções dela eu não teria aprendido tanto. Eu corrigi os meus erros e eu parei de cometê-los. Erros que eu nem sabia que eram erros. Eu levava como algo comum. E não eram. Eram erros que eu perderia ponto numa redação. E as correções dela me fizeram ver que é possível, que dá certo. É só a gente ter foco. Abrir mão de algumas coisas por um tempo, abrir mão um pouco da vida social por um tempo, com equilíbrio, lógico, mas vale a pena, o resultado vem. É isso, galera. Um beijo. Beijo, Carol. Que maravilhosa! Eu não aguento, não! Essa é a Renata Marinho, foi minha aluna aqui no ano passado. E ela queria muito uma prova, mas tentou outras também. E é isso, é Deus na frente. E a nossa parte a gente vai fazendo, né? Eu converso muito isso com a galera do curso, que é a gente tem que fazer o máximo possível daquilo que está no nosso controle. E o restante, né, é a vida vai levando, é a nossa fé, é o que é separado pra gente nessa vida. Porque o que é separado pra você, ninguém toma. Ninguém toma, tá certo? Vamos lá, no vídeo de hoje
eu quero colocar alguns temas aqui para que você comece a praticar. Os alunos estão pedindo muito, né? Sugestão de tema e tal. E eu sempre falo, olha só, a FGV é uma banca que ela pode colocar algo específico ali sobre a área de atuação do cargo ao qual você concorre, mas não é normalmente isso que ela faz. Não é impossível, mas normalmente não é. Normalmente é um tema que traz pra gente uma questão ética, uma questão filosófica, uma questão cidadã, vamos colocar assim. Essa é mais a cara da FGV. E eu vou, hoje, no vídeo de hoje, eu vou colocar temas sem os itens obrigatórios. A partir do vídeo 2 dessa série, né, que vai virar uma playlist aqui pro MPU, aí eu vou colocar também opções com itens obrigatórios para que vocês desenvolvam. Mas de uma maneira geral, pensar os 10 grandes eixos, né? Eu falo bastante sobre isso lá no curso. Então você tem 10 grandes eixos, eu vou elencar aqui na descrição do vídeo também para que você já se situe caso você não esteja por dentro. Mas assuntos de atualidade, que são problemas coletivos, mas apresentem soluções individuais. Basicamente é isso, entendeu? Então eu acho que a gente tem que treinar bastante, até como a Renata falou, focar na técnica, na sua estratégia de escrita e de desenvolvimento e ficar pensando mais em tipo de tema mais pertinho da prova. Até lá a gente vai trabalhando os 10 grandes eixos, alternando, né? Se possível, fazendo um desses 10 a cada semana, se você tiver esse tempo disponível, tá bem? Então vamos lá, o primeiro ponto que eu queria bater aqui com vocês é a diferença de texto impessoal para texto imparcial. Na dissertação argumentativa, nós vamos fazer um texto impessoal, mas ele não será imparcial. Por quê? Impessoal tem a ver com a maneira de escrever, a impessoalidade do autor. Quer dizer, você vai escrever de forma distante e genérica, mas o conteúdo tem parcialidade, porque você vai escolher uma tese dentro de um assunto que normalmente é um problema coletivo do Brasil para defender. Então, defender uma ideia não pode ser imparcial, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, deixa eu ver, qual foi o tema que eu coloquei para hoje, ó. Tema: você acredita que as redes sociais influenciam áreas como educação, política e bem-estar dos brasileiros? Como lidar com essa questão? Olhei para o tema. Primeira coisa que eu tenho que fazer. O tema é uma pergunta direta para mim. Eu tenho que pensar assim, ó. Você acredita? Eu vou pensar, eu acredito ou não? Rede social influencia essas coisas assim importantes? Então eu vou lá. Vou fazer aqui minha escolha. Sim ou não? Pô, eu acho que sim. Eu acho que sim. Para além disso, é claro que você vai verificar o teor dos textos de apoio. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei 3 ou 4 textos de apoio para esse tema. E você vai ver que todos eles comprovam, de alguma forma, que as redes sociais influenciam sim a maneira como a gente vive hoje em todos esses aspectos. A maneira como a gente aprende ou deixa de aprender, a maneira como a gente se posiciona politicamente, como a gente vota, a maneira como a gente se sente, a nossa saúde física e mental, tudo isso tem a ver com rede social, né? E o tema, ele sempre vai puxar uma solução, ainda que aqui eu coloquei diretamente a pergunta, né, que busca a solução. Mas ainda que essa pergunta não apareça, você vai escrever um texto cuja essência é encontrar essa solução, porque isso é típico do gênero dissertação argumentativa, tá? Então, beleza, eu vou defender que as redes sociais influenciam sim a maneira como a gente vive hoje. Então, a minha tese, a ideia central é: as redes sociais influenciam áreas como saúde tem, né? Educação, política e bem-estar. Essa é a minha tese. Eu não preciso usar exatamente essas palavras, mas essa é a ideia que eu vou defender. Então, beleza, vamos aqui. Pessoal, impessoal e parcial. Eu poderia escrever algo assim, ó. Eu acho que as redes sociais influenciam a vida dos brasileiros. Aí eu teria aqui um texto totalmente pessoal.
eu, primeira pessoa, acho, que é um verbo que indica que é a minha opinião, e depois a ideia que seria defendida. Esse aqui não cabe no nosso gênero, né? Na dissertação argumentativa, essa pessoalidade não cabe. O que eu posso fazer? Reescrever a mesma informação de maneira impessoal. O que eu posso dizer? Vou botar uma canetinha preta aqui que fica melhor. Posso dizer assim, ó. É nítida a influência das redes sociais sobre a forma de viver dos brasileiros. Veja, o sujeito dessa frase aqui é a influência das redes sociais sobre a forma de viver dos brasileiros é nítida. O sujeito não é uma pessoa, o sujeito é o próprio assunto. O núcleo é esse aí que eu destaquei. Então, eu tenho a mesma informação, só que passada de forma impessoal. Esse texto é imparcial? Não. Eu escolhi um posicionamento e nitidamente aqui eu estou defendendo, né? A minha primeira frase do texto, ela já é o meu posicionamento. Ela já fala para o corretor assim, ó, eu vou defender essa ideia aqui. E isso é muito importante. Eu sei que às vezes a gente perde muito tempo pensando em como começar a redação, né? Tipo, quais palavras eu vou usar, aí tenta elaborar um negócio e tal. E não precisa ter esse detalhe todo, esse cuidado todo. Principalmente quando você está fazendo o seu rascunho livre, que é a anotação daquilo que você não pode esquecer. Eu recomendo fortemente que você faça essa afirmação impessoal, que resume a ideia central do seu texto logo de cara. Tá bom? Logo de cara. Foi assim que a Renata fez no concurso que ela gabaritou. Inclusive, essa aula análise da redação da Renata está incluída na mentoria, tá? Dela e de mais 3 alunos que também conseguiram nota máxima. Eu coloco lá o espelho para a gente verificar tudo que eu falo para fazer, como foi feito por essas pessoas e como a nota veio, tá bom? Então, tá combinado. Você vai ser impessoal, sim. Mas imparcial, você não pode ser, tá? O lugar ali que você defende tem que estar bem claro. Outro ponto importante é esse aqui. O interesse coletivo normalmente vai nortear o tema, né? Algum problema que atinge muitas camadas, ou todas as camadas de brasileiros, ou todas as camadas de pessoas humanas, né? O planeta, uma questão universal, uma questão ambiental que atinge a todos de alguma maneira, né? Então, o interesse ele vai ser coletivo, mas a atitude que você vai elencar, ela, no caso da FGV, eu recomendo que ela seja uma atitude individual. Não é que você não possa endereçar o problema aos governantes ou às grandes empresas, à mídia, né? Não é que você não possa fazer isso. Você pode, mas eu recomendo também de forma intensa que você insira uma atitude individual, uma atitude cidadã que possa ser desenvolvida naquele tema. Na sua conclusão, você vai apresentar o como lidar, né? E ele pode ser uma ação única, que tem a ver com tudo que você desenvolveu. Como assim? Vamos lá. Eu, inclusive, sugiro que você comece a pensar os seus argumentos a partir do que você vai apontar como solução. Porque se eu digo assim, ó, a solução para esse problema das redes sociais é a falta de... o investimento em mais checagem dos fatos. As plataformas têm que checar os fatos. Se eu digo isso, que essa é a solução, no meu desenvolvimento tem que aparecer a sugestão de que falta checagem dos fatos. De que as pessoas compartilham sem verificar, de que as plataformas não têm políticas seguras em relação a isso, de que hoje em dia a inteligência artificial pode ajudar. Então, assim, para eu chegar lá, eu preciso passar por aí. Tá entendendo? Então, quando você já tem em mente, antes de escolher os argumentos, você já tem em mente qual vai ser a conclusão, qual vai ser aquela solução que você vai apontar,
no caso de um problema, fica melhor para que você escolha argumentos que vão dar match, que vão ser coerentes com aquela conclusão que você vai elencar. E aí, naquela conclusão, se você conseguir, dependendo do tema, inserir uma atitude individual, fica muito bom. A FGV gosta muito, porque não precisa ser só uma, né? Você pode fazer, por exemplo, falta checagem. Então, cabe aos usuários se inserirem na cultura da pesquisa e da confirmação antes de compartilharem e, em conjunto, que as plataformas se responsabilizem mais. Aí dá... Aí foi, entendeu? Aí é bonito. Aí fica legal pra caramba. Eu me empolgo um pouco. Mas olha, eu vou falar pra você. Esse primeiro tema tá liberado pra você fazer, pra você escrever a sua redação. Se você for aluno da mentoria, já pode escrever e mandar pra mim. Se você não é aluno da mentoria ainda, corre no link que tá aqui embaixo e já garante nesse precinho de lançamento, tá bom? Caso você não possa ser meu aluno agora, eu entendo que isso acontece também, pode escrever aqui nos comentários o que você achou do tema, pode pedir uma ideia, pode trocar comigo aqui, porque toda semana eu tiro um dia só para responder a galera aqui. Não posso corrigir a redação completa nos comentários, mas posso ajudar, dizendo se a ideia é boa, se faz sentido, o que você achou. E não esquece também de baixar o PDF, né, para ver os textos de apoio, porque eu acho que eles vão ajudar muito, com dados que inclusive você pode usar ao longo da sua redação. Tá bom? Não tem jeito, vai passar, comenta, se inscreve, compartilha, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E quanto mais esse canal cresce, mais oportunidade de construir conteúdo gratuito eu tenho, tá bom? Beijo grande, até a próxima aula, fui!